A tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades. Eles estão organizados em ordem crescente de números atômicos, isto é, o número de prótons. A tabela periódica é uma ferramenta poderosa que os químicos têm à sua disposição. Sem ela, a química seria uma bagunça. O químico Dmitry Mendeleev publicou em 1869 a primeira versão amplamente reconhecida da tabela. Há cerca de 92 tipos de átomos naturais encontrados na natureza. Eles são chamados de elementos químicos. Cada elemento químico é representado por um quadrado com um símbolo e uma ou duas letras. Por exemplo, o hidrogênio, H. Para diferenciar do mercúrio, coloca-se uma letra minúscula G, por exemplo. Acima do símbolo está o número atômico e abaixo a massa atômica. Tudo que vemos são formados pela combinação entre eles. Eles são arrumados em uma ordem de complexidade. O hidrogênio, por exemplo, é o mais abundante no universo e apresenta características que não o assemelham a nenhum outro elemento químico. O hidrogênio é o elemento mais simples. Ele possui um próton e um elétron. Não há necessidade de gravar todos os números, os elementos químicos. Quanto mais conhecido o átomo, mais abundante encontramos na natureza. No universo, o hidrogênio e o hélio correspondem a 99,9% desses elementos. O hidrogênio e o hélio. Períodos. O que é o períodos ou linhas? As 7 linhas horizontais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horizontais, que apresentam na tabela, são os períodos e indicam a quantidade de camadas eletrônicas que os átomos de tais elementos possuem. Por exemplo, todos os elementos do primeiro período, da primeira linha da tabela periódica, possuem apenas uma camada eletrônica, a camada K. Então, nós temos aqui o hidrogênio e o hélio. Enquanto isso, todos os elementos do segundo período têm duas camadas eletrônicas, chamadas de K e L. Lítio, berílio, o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor e o neônio. Existem duas camadas, chamadas de K e L. E assim por diante. A maioria dos elementos são metais e ele pode ser encontrado na esquerda, ok? E meio da tabela. São sólidos em temperatura ambiente, que apresentam como principais características a condução de corrente elétrica e a condução de calor e a capacidade de formar cátions. Existem também os ametais, elementos químicos que apresentam características contrárias dos metais. A principal delas é a característica de formar ânions. Ok? Muito bem. As colunas verticais dos elementos é chamado de grupos ou família. Os elementos desse grupo têm periodicidades semelhantes. Eles têm semelhantes elétrons na camada de valência. O primeiro grupo, por exemplo, é chamado de metais alcalinos, exceto o hidrogênio. O lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Todos esses elementos apresentam o mesmo subnível, mais energético, o S1. Os metais alcalinos, ao reagirem com a água, formam bases inorgânicas e, por isso, recebem o nome de alcalinos. Entre os metais alcalinos, o mais abundante na crosta terrestre são o sódio, com 11 prótons, e o potássio, com 19 prótons. Os metais
alcalinos terrosos são os elementos localizados no grupo 2 da tabela periódica. Aqui, o berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio. Eles recebem esse nome porque são encontrados em minerais rochosos na Terra. Os metais alcalino terroso apresentam 2 elétrons presentes no subnível S, na camada de valência, isto é, a nível mais externo do átomo. Eles são condutores de calor, tendência a perder elétrons e formar cátions, altamente reativos com os outros elementos, formam compostos incolores, são moles ou quebradiços, quer dizer, baixa tenacidade. São mais densos que os metais alcalinos, apenas. Todos os metais alcalinos reagem com gás, oxigênio, e formam óxido. As suas explicações são, primeiramente, o berílio, utilizado na formação de algumas ligas metálicas para o reator nuclear. O magnésio, utilizado em estruturas de revestimento metálico. O cálcio, na forma de sal, é utilizado como suplemento alimentar em gesso e em mármore. Também faz parte da constituição óssea e dos nossos dentes. O estrôncio. O estrôncio, na forma de sal, é utilizado em fogo de artifício. O bário. O bário, na forma de sal, é utilizado em fogos de artifício e exames médicos de imagem. E, finalmente, o rádio, na forma de sal, é utilizado em relógios e tintas fluorescentes. São chamados de gases nobres a última coluna: o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, o radônio e o organessônio. São chamados de gases nobres por serem elementos que não fazem combinação com nenhum outro elemento. Ou seja, os gases nobres são constituídos por átomos que possuem na camada de valência completa. Desta forma, não precisam fazer ligações químicas para ficarem estáveis. No meio, há um bloco de 10 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os metais de transição. Esses elementos, as camadas D, são todas preenchidas. Na parte de baixo, encontra-se 15 colunas. Os metais de transição interna, conhecidos como lantanídeos e actinídeos. Esses elementos têm a camada F todas preenchidas. Muitas propriedades químicas e físicas dos elementos e das substâncias simples que eles formam variam periodicamente, ou seja, em intervalos regulares, em função do aumento ou diminuição dos números atômicos. As propriedades que se comportam dessa forma são chamadas de propriedades periódicas. Por exemplo, vamos ver aqui primeiro o raio atômico, propriedade referente ao tamanho dos átomos do elemento. Energia de ionização, energia necessária para retirar um elétron e um átomo do estado gasoso. Eletronegatividade, capacidade de um átomo tem de atrair para si os elétrons da ligação com o outro átomo. Eletroafinidade, energia liberada por um átomo no estado gasoso ao receber um elétron. Eletropositividade, capacidade de um átomo tem de liberar os elétrons da ligação com o outro átomo. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Por meio da tabela, podemos identificar se certo elemento apresenta maior tendência de sofrer fusão ou ebulição em relação a outro elemento. E, finalmente, a reatividade. Capacidade de um átomo tem de reagir com o outro, formando novas substâncias. Quanto muito pouco se tem, o pouco quanto tem, muito é. Mendeleev. Obrigado, pessoal. Até a próxima.